Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Livro complementar, disposições finais e transitórias, artigo 1045. Este código entra em vigor após decorrido um ano da data de sua publicação oficial. Artigo 1046. Ao entrar em vigor este código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que é o CPC anterior. Parágrafo 1º. As disposições do CPC de 73, relativas ao procedimento sumário e aos procedimentos especiais que forem revogadas, aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência deste código. Parágrafo 2º. Permanecem em vigor as disposições especiais aos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará substantivamente este código. Parágrafo 3º. Os processos mencionados no artigo 1218 do Código de Processo Civil de 73, cujo procedimento ainda não tenha sido incorporado por lei, submetem-se ao procedimento comum previsto neste código. Parágrafo 4º. As remissões a disposições do Código de Processo Civil revogadas existentes em outras leis passam a referir-se às que lhes são correspondentes neste Código. Parágrafo 5º. A primeira lista de processos para julgamento em ordem cronológica observará a antiguidade da distribuição entre os já conclusos na data da entrada em vigor deste Código. Artigo 1047. As disposições de direito probatório adotadas neste Código aplicam-se apenas às provas requeridas ou determinadas de ofício a partir da data de início de sua vigência. Artigo 1048. Terão prioridade de tramitação em qualquer juiz ou tribunal os procedimentos judiciais. Inciso 1. Em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, ou portador de doença grave, assim compreendida qualquer das numeradas no artigo 6º do inciso 14 da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 98. Inciso 2. Regulados pelo Estatuto do Adolescente. Terceiro. Em que figure como parte vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei Maria da Penha. Inciso 4. Em que se discuta a aplicação do disposto nas normas gerais de licitação e contratação, a que se refere o inciso 27 do caput do artigo 22 da Constituição Federal. Este aqui foi incluído pela recente Lei de Licitações, a 14.133. Parágrafo 1º. A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de sua condição, deverá requerê-lo à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que determinará o cartório do juízo as providências a serem cumpridas. Parágrafo 2º. Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria, que evidencie o regime de tramitação prioritária. Parágrafo 3º. Concedida a prioridade, essa não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge superstite ou do companheiro em união estável. Parágrafo 4º. A tramitação prioritária independe de deferimento pelo órgão jurisdicional e deverá ser imediatamente concedida diante da prova da condição de beneficiário. Artigo 1049. Sempre que a lei remeter a procedimento previsto na lei processual sem especificá-lo, será observado o procedimento comum previsto neste Código. Parágrafo único. Na hipótese de a lei remeter ao procedimento sumário, será observado o procedimento comum previsto neste Código com as modificações previstas na própria lei especial, se houver.
Artigo 1050. A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, respectivas entidades da administração indireta, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia Pública, no prazo de 30 dias, a contar da data da entrada em vigor deste Código, deverão se cadastrar perante a administração do tribunal no qual atuem para cumprimento do disposto nos artigos 246, parágrafo 2º e 270, parágrafo único. Artigo 1051. As empresas públicas e privadas devem cumprir o disposto no artigo 246, parágrafo 1º, no prazo de 30 dias a contar da data de inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica perante o juízo onde tenham sede ou filial. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às microempresas e às empresas de pequeno porte. Artigo 1052. Até a edição de lei específica, as execuções com o devedor insolvente em curso ou que venham a ser propostas permanecem reguladas pelo livro 2 do título 4 do Código de Processo Civil anterior. Artigo 1053. Os atos processuais praticados por meio eletrônico até a transição definitiva para a certificação digital ficam convalidados, ainda que não tenham observado os requisitos mínimos estabelecidos por este Código, desde que tenham atingido a finalidade e não tenha havido prejuízo à defesa de qualquer das partes. Artigo 1054. O disposto no artigo 503, parágrafo 1º, somente se aplica aos processos iniciados após a vigência deste Código, aplicando os anteriores o disposto nos artigos 5º, 325 e 470 do Código de Processo Civil anterior. Artigo 1055, vetado. Artigo 1056, considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no artigo 924, incisos 5, inclusive para execuções em curso, a data de vigência deste Código. Artigo 1057. O disposto no artigo 525, parágrafos 14 e 15, e no artigo 535, parágrafos 7º e 8º, aplicam-se as decisões transitadas em julgado após a entrada em vigor deste Código, e as decisões transitadas em julgado anteriormente, aplica-se o disposto no artigo 475-L, parágrafo 1º, e no artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil anterior. Artigo 1058. Em todos os casos em que houver recolhimento de importância em dinheiro, esta será depositada em nome da parte ou do interessado, em conta especial movimentada por ordem do juiz, nos termos do artigo 840, inciso 1. Artigo 1059. A tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos artigos 1º a 4º da Lei 8437, de 30 de junho de 92, e no artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009. Aos artigos 1060, 1061, são legislações alteradoras que já contemplamos em outras leituras. Artigo 1062. O incidente de consideração da personalidade jurídica aplica-se ao processo de competência dos juizados especiais. Artigo 1063. Até a edição de lei específica,
Os juizados especiais cíveis previstos na Lei 9.099, de 26 de setembro de 95, continuam competentes para o processamento e julgamento das causas previstas no artigo 275, inciso 2, da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 73, que é o CPC anterior. Artigo 1064. O artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis passa a vigorar com a seguinte redação, que com o artigo 48 caberão embargos de declaração contra a sentença ou acordo nos casos previstos do Código de Processo Civil. Isso aqui é importante. Artigo 1065, o artigo 50 também da Lei dos Juizados Especiais Cíveis passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 50. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição do recurso. Artigo 1066. O artigo 83 da Lei 9.099 de 95 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 83. Cabe embargo de declaração quando em sentença ou acórdão houver obscuridade, contradição ou omissão. Parágrafo 2º. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso. Artigo 1067, ele fala de alterações no Código Eleitoral, que eu vou dispensar a leitura. Quando estudamos o Código Eleitoral, isso vai ser contemplado. O mesmo se aplica com relação ao artigo 1068, que fala de modificações do Código Civil, que nesse caso nós já estudamos quando nós estudamos esse código. Artigo 1069. O Conselho Nacional de Justiça promoverá periodicamente pesquisas estatísticas para avaliação da efetividade das normas previstas neste Código. Artigo 1070. É de 15 dias o prazo para a interposição de qualquer agravo previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, quando decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal. Artigo 1071 trata de alterações da Lei de Registro Público que nós já examinamos quando estudamos anteriormente. No artigo 1072, nós temos aqui algumas revogações. Também eu não vou aqui ler uma por uma, apenas destacar que, inclusive, houve algumas no Código Civil, mas que nós já examinamos quando estudamos esse diploma. Bom, então encerrando, Brasília, 16 de março de 2015, Dilma Rousseff, presidente.